meninos, bom dia! Estamos aqui hoje para mais uma das nossas aulas. Hoje vamos falar de um outro conteúdo, um conteúdo chamado predicado nominal e verbo de ligação. Para entrarmos nesse conteúdo, precisamos revisar um pouquinho dos conteúdos anteriores. Eu mesma ensinei para vocês no início do ano, sujeito e predicado. Então, nós temos as orações, a maioria das orações são formadas de sujeito e predicado. Nós vimos lá no início do ano os tipos de sujeito. Então, temos o sujeito simples, composto, indeterminado, desinicial ou oculto e também a oração sem sujeito. Para vocês lembrarem, vamos falar um pouquinho de cada um. Sujeito simples é aquele que tem um núcleo. Sujeito composto, aquele que tem dois ou mais núcleos. Sujeito indeterminado, como a própria palavra já diz, é o sujeito que não está determinado ali na oração. In, prefixo de negação, conteúdo da nossa aula anterior, determinado. Então, não tem um sujeito determinado ali na oração. Sujeito desinicial ou oculto é aquele que a desinência ou a terminação do verbo dá a dica de quem é o sujeito da oração. E por último, a oração sem sujeito, aquela que não tem sujeito, aquela que não tem a pessoa que pratica uma ação dentro da oração. Mas, revisão de sujeito feita, vamos falar de predicado, para chegar no nosso assunto principal, no nosso conteúdo principal, que é o predicado nominal e o verbo de ligação. Bom, nós temos três tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos lá. Predicado verbal, ele tem na sua estrutura como núcleo um verbo significativo ou um verbo de ação. Predicado nominal, como o próprio nome já diz, ele tem um nome na sua estrutura, por isso ele chama predicado nominal. Outra dica sobre o predicado nominal é que ele vai trazer um verbo de ligação. Ele vai ter ali na sua estrutura o sujeito, um verbo de ligação, ligando esse sujeito ao predicado. E por último, que nós não vamos ver ainda, agora, nesse momento, o verbo nominal. É aquele que tem na sua estrutura os dois, como a própria palavra já diz, né? Falando mais um pouquinho sobre o predicado, o predicado ele é um termo essencial dentro da oração. Termo que não pode existir uma oração sem ele. Ele é ali dentro da estrutura da oração essencial. Então, o predicado é um termo essencial dentro da oração. Predicado, então, vamos ver o conceito do predicado nominal. Predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome que exprime qualidade, característica ou estado do sujeito. Então, o predicado nominal, como o próprio nome diz, ele tem na sua estrutura um nome e também um verbo de ligação. Eu vou trocar o quadro aqui, já continuamos a nossa aula. Então, meninos, já estou aqui com um quadro novo para darmos continuidade nas explicações sobre verbo de ligação, predicado, verbo nominal. Bom, atenção ao quadro. Verbo de ligação é aquele que une, liga, por isso, verbo de ligação. O que ele liga? Qualidade, estado, característica ou modo de ser ao sujeito. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo disso aqui funcionando na oração. Os verbos de ligação mais comuns, que nós mais usamos na nossa língua, é ser,
aparecer, ficar, estar, permanecer e outros. Então, retomando, nós estamos vendo verbo de ligação, predicado nominal. Por que ele chama nominal? Porque ele tem na sua estrutura um nome. Ele vai trazer aqui, funcionar como um nome. Continuando, vamos ver aqui um exemplo. 2 exemplos, na verdade. Eu tenho, os motoristas andavam velozmente. Como acontece na estrutura dessa oração a ação? A ação de andar. Os motoristas andavam com os seus carros velozmente. Então, eu tenho aqui um verbo de ação, um verbo significativo e não um verbo de ligação. Agora, vamos ver o verbo de ligação, o exemplo com o mesmo sujeito, com o verbo funcionando como verbo de ligação. Os motoristas andavam tristes. Eles estavam tristes. Então, eu não tenho mais aqui a ação de andar. Eu tenho um verbo de ligação, que indica o estado como eles estavam. Como eles estavam? Tristes. Dentro da estrutura do predicado nominal, eu vou ter o sujeito mais o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O que é predicativo? Predicativo é igual a qualidade, a característica. Então, quando eu tenho aqui, ó, que eles andavam tristes, eu tenho uma característica de como eles andavam. E não um verbo significativo, um verbo de ação, indicando a ação de andar. Bom, falado sobre o conteúdo, eu preciso que vocês peguem a gramática de vocês lá na página 66, leia atentamente as páginas de 66 a 69 e respondam as atividades para que possamos corrigir nas nossas aulas online, tá bom? Obrigada, tchau!